Olá, professoras amadas de todo o Brasil, como é que vocês estão? Estamos começando mais um vídeo da série O Destravar da Matemática, da volta de férias. Sim, e agora nós estamos no dia 4, na aula 4. Como fazer a turma gostar de matemática, pessoal? Como fazer a turma gostar de matemática? Sim, esses são dois desafios que nós temos, né? Na atualidade e desde os tempos antigos, né? Como fazer as pessoas gostarem de matemática. Bom, pessoal, então, nós passamos pela aula 1, tá? 2, 3 e agora nós estamos na quarta aula, tá? Então, na aula 1, o que nós vimos na aula 1? Relembrando, né? Só refrescar aqui a memória, pessoal. A gente viu o que a gente faz antes de começar, né? O conteúdo, né? E a gente viu na aula 2 o que vai revisar, que são os pilares lá que eu expliquei pra vocês, né? Como que a gente descobre as dificuldades do aluno, que é na aula 3, aí a famosa lista de exercícios, tá? E na aula 4, o que a gente vai ver, né? Como fazer a turma gostar de matemática. Aí a gente vai entrar, gente, nos jogos. Sim. Por quê, pessoal? Na aula de hoje, ou pelo menos você tem que separar a aula 4, né? No momento de jogo, tá? Porque o pessoal, os seus alunos já fizeram os exercícios, então a gente precisa dar uma pausa um pouco na mente deles, tá? Porque se a gente ficar só na lista constantemente, tá? De exercício, só exercício, eles vão cansar. Então eles precisam entender o sentido disso, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Separar pelo menos um tempo da aula para um jogo, para uma atividade diferenciada, tá? Então eu recomendo que seja uma atividade assim do dia a dia, de uma aplicação, certo? Ah, professora, o que eu vou fazer, por exemplo, com dinheiro? Ó, tem o banco imobiliário, tem o jogo Uno, tem os sólidos geométricos, tem o cubo da soma, certo? Nós temos também dama, tá? Jogo da dama, né? Tem as pecinhas ali bonitinho. Nós temos o recurso do Uno, que eu já mostrei pra vocês. Ó, recurso do Uno, tá? Pessoal, que eu já mostrei pra vocês aqui, ó. Tá? Recurso do Uno. Eles podem jogar Uno normal, você pode perguntar os números pra eles do joguinho do Uno, tá? Pode fazer continha com o joguinho do Uno. Eles, se é uma criança ali do primeiro ano, do segundo ano, eles podem contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode contar, gente. Isso é pôr a mão na massa. Vocês entenderam? Sistema monetário, que eu já mostrei na aula passada pra vocês também. Sistema monetário aqui, ó, dinheirinho falso, que a gente adora. Eu uso bastante nas minhas aulas de matemática. Dinheiro falso, ó. O que eu posso fazer, turma, com R$200? O que eu posso fazer com R$10? O que eu posso fazer com R$2? O que eu posso fazer aqui, ó, uma nota de 20? O que eu posso comprar, turma, né? Então, a gente vai trabalhar o quê? Uma parte lúdica. Você pode também falar pro seu aluno trazer um jogo. Você pode fazer, em algumas escolas tem a sexta-feira do jogo, a sexta-feira do brinquedo. Você pode falar pros pais, mandar lá na agenda, mandar um recadinho ali, né? Olha, a gente vai ter o dia do jogo. Se vocês tiverem um jogo que lembre da matemática, ou você mesmo pode estar vendo. Lá no meu blog tem algumas dicas também de jogos da matemática que vocês podem estar acessando também, tá? E aí vocês podem estar falando pros pais, olha, se vocês puderem estar trazendo algum jogo de tabuleiro pra escola, né? Não precisa comprar. Às vezes os pais, eles pensam, mas vai ter que comprar. Não, gente, não. Isso aqui a gente acha impresso, joguinho de matemática impresso, não precisa comprar, pessoal, tá? Então você pode até falar assim pro pai, olha, vocês podem imprimir, tá? Porque a ideia é o quê? É o pai também fazer em casa alguma atividade com o filho. Esse simples fato dele pegar um jogo lá da internet, nem que seja, por exemplo, lá do meu blog, ele pega, imprime lá com o filho e eles vão ter que recortar. O recortar é o quê? É o junto, é o afetivo. Olha que legal a gente tá trabalhando isso, né? Então você até explica pro pai, olha, esse simples fato de você imprimir lá um joguinho da matemática com seu filho, você tá ali trabalhando a parte afetiva com seu filho, né? Você tá ali, vocês estão alegres, vocês estão ali interagindo, vocês estão ali no momento de descontração, você vai perguntando ali pra criança, como é que joga isso aqui, Joãozinho? Amanhã você vai jogar com seus amigos. Tudo isso faz parte do processo educacional, né? Então não é só, olha, imprime esse jogo aqui pra mim, pai, e traz amanhã. Não, você precisa explicar pro pai também. Então isso também é tarefa pra você mandar pra casa. É legal isso também. Ah, mas eu não quero fazer dessa forma, professor, eu mesmo vou trazer um jogo. Pode trazer, já dei ideias de Uno, de sistema monetário, tem algumas aqui moedinhas também, eles gostam bastante. Olha as moedinhas, falta só recortar, pessoal. Olha que legal, né? Moedinhas aqui de R$1, né? Tem aqui também as tampinhas, olha que legal. Tem as tampinhas, ó. Tem as tampinhas que você pode estar perguntando que número que é, tá vendo? Olha que legal. E número que é esse daqui, pessoal? Eles são recursos que a criança, ó, eles precisam, pessoal, eles precisam disso aqui, ó. Eles precisam manipular, ó. Manipular, tá vendo? Eles precisam manipular. Porque se eles manipular, se eles pegarem no recurso, eles vão achar sentido para a matemática. Logo, eles vão aceitá-la. Eles vão começar a falar, nossa, a matemática serve para isso. Vocês estão entendendo a jogada? Só que esse processo pode ser rápido, mas pode ser lento. O que eu estou querendo dizer aqui, que nessa aula 4, como fazer a turma gostar de matemática, é que eles precisam entender o sentido. Vocês estão entendendo? Eles precisam entender, compreender o sentido da matemática. Isso é através do lúdico, de um jogo, de algo real. Você pode levar o seu aluno no mercado, uma vendinha que tem do lado da escola, falar assim, olha, pai, a gente vai precisar de R$2, de R$1 que a gente vai comprar bala. Comprar chiclete. E aí, lógico, você conversa com o comerciante, né? Por quê? Porque esse simples fato, gente, é a matemática real. Vocês estão entendendo? É o vivenciar. Vocês estão entendendo como gostar da matemática? Vivendo ela. Pronto. É vivendo, tá? Eu dei a ideia do jogo, mas você pode viver a matemática de fato. Eu faço isso. Tá? Só que, logicamente, você tem que ver dentro aí da sua realidade. Separe aí, nós temos aí normalmente 50 minutinhos de aula. Separe aí 20 minutinhos da sua aula, 30 minutos da aula. Eu recomendo que separe uma aula para poder fazer isso, tá? Por quê? Porque pra gente arrumar o sentido da matemática, pro aluno gostar da matemática, a gente precisa aí, é um processo, né? Então isso faz parte do processo educativo, não é só fazer o exercício. Ele precisa entender o sentido, precisa ver. Isso faz parte do um dos nossos sentidos, né? Do nosso processo, certo? Então, vai lá na vendinha lá, do lado da escola, pede R$1 pro pai na agenda, olha, a gente vai precisar de R$1. Nossa, mas pra que a professora tá pedindo dinheiro? Porque a gente vai fazer uma atividade prática, a gente vai vivenciar a matemática. Ele vai
aprender o que é troco, o que é faltar dinheiro, o que é gastar o dinheiro. Vocês estão entendendo? Isso aí é legal vocês fazerem com o aluno do quinto ano, com o aluno do quarto ano. Todos os anos são legais você fazer isso, mas o quarto e o quinto ano, eles têm ali a maturidade para entender esse processo, essa vivência. Vocês estão entendendo? Então, essa aula 4, como fazer a turma gostar de matemática, é você proporcionar essas vivências para eles. Então, essa ideia aí que eu dei da vendinha da esquina do mercado, você pode estar levando, né? É muito legal que eles não compram bala ali para ir pra escola, compra bala, compra chiclete, enfim, compra alguma coisa ali para levar pra escola. Então, a gente pode estar usufruindo disso na matemática, tá bom? Então, pessoal, como fazer a turma gostar de matemática, tá? Através do processo lúdico, através da vivência da matemática. E se você tiver outra ideia também, ela vai ser bem aceita, porque eu sou uma pessoa assim bem aberta. Coloca aí embaixo no comentário que ideia que você teve, e se você aplicar isso, eu sei que vocês vão aplicar, coloca aí como é que foi o processo. Como que tá sendo pra você aplicar essas dicas aí, dessas 4 aulas que nós tivemos até agora, né? Dessa volta de férias. Como que tá sendo isso pra vocês, hein? Vou adorar aqui embaixo saber. Então, fazendo um apanhadinho dessa aula, como fazer a turma gostar de matemática? Através do processo lúdico e através da vivência real, tá? Então, coloca aqui embaixo nos comentários como é que foi esse processo, como é que foi a sua aula. Tô curiosa em saber, gente. Coloca aí embaixo. Eu amo ler os comentários de vocês, tá? Gente, abraço e até a quinta aula, hein? Até a quinta aula nessa volta de férias na série ou Destravar da Matemática na volta de férias. Abraço, Ferino, e até o próximo vídeo.